Com a dívida na casa de 300 milhões de reais, o Coritiba vive uma das suas piores fases financeiras da sua história. No vídeo de hoje, eu irei trazer aqui informações a respeito do clube empresa, se seria uma boa solução para o Coxa, visando as próximas temporadas, até mesmo esse momento de instabilidade do clube, conseguindo um acesso para a Série A e retornando para a Série B logo em seguinte, como isso impacta aí dentro das finanças do clube. Além disso, o valor hoje, quanto que é para adquirir a equipe do Coritiba, a respeito também das dívidas, enfim, o pagamento visando as próximas temporadas e o quanto é importante subir para a primeira divisão nesse ano de 2021. Esse será o principal assunto no vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do que é esse clube empresa, que todo mundo vem falando, mas às vezes não fica muito claro qual que é a função aí determinada dentro do futebol brasileiro. Foi aprovado agora no Brasil, no final do mês de julho, na Câmara dos Deputados, e o interesse é atrair os clubes sem fins lucrativos para se tornarem empresas. Outras equipes aí do futebol brasileiro bastante endividadas, como por exemplo o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, foram um dos clubes que mais pediram para aprovar essa lei o mais breve, o mais rápido possível, já visando o planejamento para 2022. Ou seja, atualmente, como é a sociedade anônima dos clubes, sem fins lucrativos, eles não podem receber investimentos privados de forma direta, ou seja, aquele dinheiro que ganham os times tem que vir de alguma coisa, ou um patrocinador, ou direito de transmissão, enfim, tem que ser justificável perante a lei. Então, por isso mesmo que quando surge dinheiro assim do nada, a FIFA pega em cima, tem diversas investigações, pois não são tratados como empresas e sim sociedades anônimas sem fins lucrativos. Ou seja, não irá deixar de pagar as dívidas que os clubes já têm pendentes, apenas irá facilitar o pagamento, não perdoar as dívidas, muda também a tributação, que ficaria sendo aí basicamente a mesma quantidade de empresas comuns, beirando na casa de 4% do valor total. O clube pode se tornar uma empresa, como por exemplo fez o Bragantino com a mudança de nome, também escudo, enfim, tendo realmente a empresa que adquiriu o time, alterando ali características da equipe, ou apenas tornar o seu departamento de futebol em modelo empresarial, algo que eu acho assim que deveria ser uma lei para todos os times, porque com toda certeza o modelo de gestão empresarial é 1000 vezes mais organizado do que de uma ONG, de uma sociedade sem dono, sem fins lucrativos. Realmente hoje dentro dos clubes a única figura como responsável, como um dono, fica sendo a do presidente, mas ou ele faz uma boa gestão e 4, 5 anos depois chega um novo presidente e muda tudo isso, ou apenas aí realmente complica demais a situação do time, como foi o último presidente do Coritiba, acaba saindo sem punição nenhuma, sem pagar nada, mesmo deixando o time muito endividado. Enfim, eu acho que temos que ter sim essa cobrança, essa penalização pelos responsáveis. Então o clube empresa teria mais essa figura aí de um investidor, de um dono dos clubes, e não apenas tendo isso de um presidente, conselheiros ou algo do tipo. Hoje o Coritiba, quantos que é a dívida do Coxa nessas temporadas, que realmente, infelizmente, aumentou bastante a cada ano. Hoje gira aí na casa de 300 milhões de reais, ainda esses valores no início da temporada de 2021, sendo 92 milhões delas a curto prazo, ou seja, para ser pagas aí nos 2, 3 próximos anos no máximo, e mais 184 milhões a longo prazo, ou seja, o endividamento do Coxa subiu muito nas últimas temporadas. Em 2019, a dívida a longo prazo era de 143 milhões, em 2020 já foi para 183. Isso também aumentou bastante por conta do fim daquele esquema meio que de paraquedas que a Globo pagava por direito de transmissões, independente do time estar jogando a Série A ou a Série B. Em 2019, quando o Coritiba caiu para a Série B, foi jogar a segunda divisão, isso já não existia mais, ou seja, teve um faturamento muito mais abaixo, diminuiu mais do que da metade do valor que recebia em comparação com a Série A. Em 2020 jogou a primeira divisão, mas até ajudou naquele momento para pagamento das dívidas a curto prazo, mas logo retornou à segunda divisão, aí o pagamento da Globo para a Série B dessa temporada de 2021 soberam aí na casa de 8, 9 milhões de reais, mais o valor dos assinantes aí do pay-per-view. Na Série A, o valor que as equipes aí, como por exemplo Curitiba, o Goiás e Chapecoense, recebiam na casa de 34 a 40 milhões de reais. Ou seja, você sair de 8 milhões
para 34, 40 milhões, é totalmente diferente o orçamento aí, visando também as próximas temporadas, ou seja, o quão importante é o Coritiba subir para a primeira divisão nessa temporada de 2021, atualmente aí está na segunda colocação. As dívidas hoje do Coritiba sendo 31 milhões no esquema bancário, 142 milhões no fiscal, 82 milhões no trabalhistas e 21 em outros que não foram divulgados nesse balanço do Globo Esporte. E por exemplo, em comparação com os outros times, né, o Coritiba hoje deve ir na casa de 299 milhões de reais. O outro rival, né, que é o Atlético Paranaense, deve na casa de 200 milhões, mas isso é mais por conta da Arena da Baixada. O topo aí dos times que mais tem dívidas no futebol brasileiro são o Atlético Mineiro, com 1 bilhão e 200 milhões de reais, o Cruzeiro e o Corinthians, juntamente com o Botafogo, beirando também essa casa de 1 bilhão. Ou seja, o Coritiba tem sim uma dívida alta, mas não é num estado assim de falência como outras equipes aqui dentro do futebol brasileiro. Até mesmo o próprio Figueirense tem uma dívida muito grande, outras equipes aí que eram bem organizadas acabaram se endividando. Eu mesmo sou torcedor do Goiás, hoje o Goiás tem uma dívida aí na casa de 30 milhões de reais que já está sendo negociadas, ou seja, não são situações assim imperdoáveis, mas com toda certeza muito mais desorganizado do que em relação às outras temporadas. Ou seja, seria interessante sim essa aquisição do clube empresa. Hoje, para o investidor chegar no Coxa e adquirir o time, o estádio, toda a estrutura, o valor da marca, né, dentro do futebol paranaense e também do futebol brasileiro, beira aí na casa de 400 milhões de reais. O último levantamento aí do valor estimado do Coritiba aconteceu em 2017. Então, com toda certeza, né, são outros valores atualmente nessa temporada de 2021, mas lá em 2017, segundo o site 12 Esportes, era de 458 milhões de reais, sendo o Atlético Paranaense avaliado na casa de 3 vezes mais do que esse valor, né? Infelizmente o Coxa teve uma decadência muito grande nos últimos anos. Quero saber a sua opinião a respeito aí, né, torcedor do Coxa, qual seria uma solução interessante para a equipe nas próximas temporadas, para voltar forte, firme aí na Série A do Brasileirão, conseguir negociar essas dívidas para as próximas temporadas e fazendo aí equipes competitivas para voltar, até mesmo épocas pouco tempo atrás, né, tanto em 2011, 2012, que o Coritiba chegou até a final aí da Copa do Brasil, por exemplo, sempre com times aí muito interessantes, qual o melhor caminho para voltar dessa maneira. Em relação às empresas que podem vir, quem sabe aí, ser uma das investidoras da equipe do Coritiba nessa aquisição de clube empresa, irei falar aqui a lista das maiores empresas lá do estado do Paraná. Obviamente não tem nada definido, qual pode ser ou empresa de indústria, comércio, varejo, ou até mesmo fundos de investimento que mais vem acontecendo hoje no cenário do futebol mundial, mas irei falar aqui um pouco a respeito da grandeza, né, também lá das empresas do Paraná, sendo a primeira aí de mais valor a Copel, no ramo aí de energia elétrica, além da Coamo, também no ramo agrícola de sementes, a Klabin de celulose, papel, a Rumo, a Itaipu, a Renault, lá do Paraná também, muito forte, além da Vale Cooperativa Industrial, ou seja, tem sim grandes empresas no Paraná, né, um dos maiores aí, tanto exportadores para outros países e também aqui mesmo do consumo interno, é um estado muito forte, então pode vir outros investidores aí na parada, quem sabe, para adquirir o Coritiba, que como eu disse, beira na casa de 458 milhões de reais. Toda essa estrutura já tem tudo pronto, né? Já tem um Couto Pereira, um estádio muito grande, então realmente acho que pode vir a ser uma solução aí interessante para o Coritiba. Quero saber a sua opinião, né, torcedor coxa branca, o que você acha a respeito aí, por exemplo, de uma eventual descaracterização do clube, né? Às vezes chega uma marca aí, coloca uma cor nova, retira alguma cor também do time ou acrescenta algo dentro do escudo da equipe do Coritiba. Quero saber a sua opinião a respeito dessa tendência que caminha aí cada vez mais para ser normal dentro do futebol brasileiro, principalmente clubes aí cada vez, infelizmente, mais endividados. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!